E quanto a mim? No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 5 diz: Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Hoje falaremos sobre um assunto muito grave entre as pessoas, e principalmente no meio cristão: o egocentrismo. Egocentrismo é o comportamento voltado somente para si, ou tudo que lhe diz respeito, ou ainda a incapacidade de diferenciar-se dos outros. Precisamos tomar consciência que é tempo de mudança. Jesus está voltando em breve, e com isso temos uma pequena janela de tempo para impactar o mundo com nosso testemunho. E isso é absolutamente impossível de se fazer quando somos cristãos egocêntricos e bebês mimados. No livro de Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 25 diz: Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Existe uma vida, podemos dizer assim, mais alta, mais elevada para cada um de nós. Uma vida egocêntrica é preocupar-se apenas com o que estamos recebendo. Essa vida mais elevada é depositar-se em Deus e todos os dias dizer a Ele: Pai, o que posso fazer por você hoje? Como posso glorificar o seu nome hoje? Quem o Senhor quer que eu ajude hoje? Precisamos dar um reviravolta, permitindo sermos usados por Deus, sermos uma bênção por onde caminharmos, sermos luz na escuridão, sermos sal da terra. Com isso, teremos uma grande vida e com propósito. Atente-se pelas palavras de Jesus. Siga o meu exemplo de vida e o meu morrer. Ou seja, aprender a caminhar como Jesus e morrer para si mesmo. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20 diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Precisamos viver a vida pela fé no Filho de Deus, que morreu e deu a vida por cada um de nós. Se Jesus morreu por nós, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, para viver uma nova vida e nos tornarmos verdadeiramente novas criaturas. Deus nos ama incondicionalmente e tem um plano bom para nossas vidas. Ele quer cuidar de nós, pois somos seus filhos. Um grande exemplo de egocentrismo muito evidente foi Lúcifer. Olha o que aconteceu. No livro de Isaías, capítulo 14, versículos de 12 a 15 diz: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações? E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Lúcifer foi uma grande criação de Deus. Dizem relatos que seu corpo era composto por instrumentos musicais. Ele foi um alto anjo da adoração ao Senhor. Ele escolheu voluntariamente se rebelar contra Deus. Deus nos criou para fazermos o que é certo. Na verdade, Ele não criou robôs e fantoches. Devemos usar o livre-arbítrio para escolher a sua vontade. Deus nos dá a liberdade de escolha. O Senhor coloca diante de nós a vida ou a morte, e a escolha é nossa.
Lúcifer fez a escolha errada, achando que poderia ser como Deus. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 18 diz: Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo dos céus como relâmpago. Satanás foi expulso do céu e a sua morada é aqui nesta terra, na atmosfera onde vivemos. Ele é o autor da destruição de nossas vidas. Porém, nós temos autoridade sobre ele no nome de Jesus. Satanás vive na terra, mas a terra pertence a Deus. Nós, como imagem e semelhança do Pai, vivemos neste mundo, mas temos que ter a consciência que não pertencemos a Ele. Enquanto estamos aqui, precisamos lutar com as armas espirituais que estão à nossa disposição. Dizer não ao que não é da vontade de Deus para nós. Muitas pessoas perdem a sua vida tentando fazer por elas mesmas. Na verdade, Deus quer fazer por nós. Ele pode abrir portas que jamais poderíamos abrir e ainda fechará portas que nos afastará de diversos problemas. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 7 diz: O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Quando caminhamos com Deus em espírito e verdade, não temos que temer ao inimigo de nossa alma. Satanás tenta dominar a nossa mente com sugestões, cochichando em nosso ouvido, semeando o veneno do egoísmo. Agora atenção! A decadência do ser humano está na desobediência a Deus, e toda desobediência está ligada ao egoísmo. Começou no Jardim do Éden. Mesmo sendo errado, Eva quis. A serpente falou que era bom, porém não falou das consequências. Satanás é paciente e manipulador. Ele não tem pressa e é astuto. Mas nunca se esqueça, ele é um derrotado e você tem autoridade sobre ele. O egoísmo é uma decadência. Caim matou Abel porque era egoísta. Os irmãos de José o venderam como escravo e o jogaram num poço porque eram egoístas. O rei Davi cometeu adultério porque era egoísta. Jonas era egoísta e foi engolido por uma baleia. Um jovem rico apegou-se às suas riquezas e perdeu a vida eterna pelo egoísmo. Esses são apenas alguns dentre vários exemplos da Bíblia. O egoísmo gera desobediência. Por vezes, o egoísmo é muito sutil em sua vida. Você pode ser uma pessoa egoísta e achava que não era, até ouvir essa mensagem. Você pode mudar isso agora e viver uma nova vida. Liberte-se desse mal. Se você é uma pessoa que foca somente em você, quer fazer somente por você, e ora, inclusive, pedindo coisas apenas para o seu deleite, você é uma pessoa egoísta. O que Deus propõe para você hoje é que pare de olhar para si. Deixe Ele cuidar de você e cuide do seu irmão, do seu próximo. Com o tempo, fazendo isso, você será uma pessoa plena em todos os aspectos da sua vida. Ele quer cuidar de você. No livro de João, capítulo 6, versículo 35 diz: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Você não precisa de nada, somente de Jesus. Focamos nossa vida na busca de coisas, sejam quais forem. Essas coisas, entre aspas, que procuramos, não irão satisfazer a nossa alma nunca. A melhor maneira do mundo de se viver é sair de nossas mentes e ser uma bênção para as outras pessoas.
No livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 29 diz: Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Por muitas vezes, quando queremos ajudar as pessoas, somos muito exigentes com relação a quem podemos ajudar. Nunca esqueça disso. Use o dinheiro e as coisas para abençoar as pessoas, independente de quem for, e não use as pessoas para obter dinheiro e coisas. Agora, respondendo à pergunta do perito da lei: quem é o meu próximo? No livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 30 a 39 diz: Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o ouviu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele, custe o que custar. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Não existe como ter compaixão e misericórdia de uma pessoa se não esquecermos de nós mesmos. Ou temos compaixão ou temos autopiedade. Deus não quer que coloquemos a piedade para dentro de nós mesmos. Ele quer que a direcionemos para fora, para este mundo ferido. O bom samaritano mudou seu plano para ajudar aquela pessoa ferida. Depois de tratar as suas feridas, ele levou aquele homem para uma hospedaria e o instalou. Disse: custe o que custar, ajude esta pessoa. Custe o que custar. Precisamos parar de impor limites em nós mesmos e ajudar as pessoas, custe o que custar, seja o que for preciso. Precisamos tirar os limites da nossa bondade e generosidade e dizer a Deus: seja o que for preciso fazer, eu vou ajudar. Senhor, eu não estou aqui nesta terra para ajudar a mim mesmo, pois este é seu trabalho. Estou aqui para fazer alguém feliz. Precisamos usar a vida que Jesus nos deu para ser uma bênção. Nós plantamos uma semente quando ajudamos o próximo. E Deus pega esta semente e traz uma colheita para a nossa própria vida. É incrível. Ele nos proporciona bênçãos maravilhosas, sem medidas, bênçãos que nunca obteríamos sozinhos quando focamos em nossos irmãos. Reflita profundamente sobre o que você ouviu e pare hoje mesmo de depositar-se em si mesmo. Deposite-se em Deus e deixe Ele usá-lo poderosamente na vida de outras pessoas. Será uma mudança incrível e maravilhosa em sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, entramos em Sua santa presença neste momento. Agradecemos, Pai, por mais um dia de aprendizado.
Esta mensagem, Pai, vai de encontro a muitas pessoas que vivem hoje focadas em si mesmas. Pessoas que de alguma forma, mesmo sem perceber, se tornaram egocêntricas. Peço a Ti, Senhor, que ilumine cada vida que foi tocada por essa mensagem através do Seu Santo Espírito. Que nos tornemos um corpo de Cristo focado em ajudar o próximo, em levantar os caídos. Que sejamos almas generosas e caridosas, visando alcançar aqueles que mais precisam. Sabemos, Senhor, que quer que cuidemos do próximo, enquanto cuidas de nós. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A oração confiante. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 diz: Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante orações e súplicas, acompanhadas de ações de graças. Nesta passagem, Paulo nos ensina uma importante lição a respeito da oração confiante. Esperar pelas bênçãos de Deus não significa assumir uma postura de passividade diante da vida. Saber esperar significa estar atento às oportunidades que o Senhor oferece a cada dia. Significa também orar especificamente pelas situações que desejamos que sejam transformadas pela intervenção de Deus. Através dessa passagem, o Espírito Santo nos convida a apresentar a Deus as coisas que nos preocupam, antes mesmo de apresentá-las a outras pessoas. Além disso, Paulo nos ensina que nossas súplicas devem ter um acompanhamento que dá o verdadeiro sabor à oração. Ação de graças. Palavras de gratidão e reconhecimento a Deus, mesmo enquanto estamos orando e intercedendo por situações difíceis, tornam nossa oração um clamor confiante e ousado. Assim deve ser o clima no nosso coração para enfrentar as batalhas da vida. Sua oração e seus pedidos têm sido acompanhados de louvores ou de murmurações? Você acompanha seus clamores com palavras de reconhecimento à grandeza de Deus ou com proclamações de derrota? Espere as bênçãos de Deus, criando o ambiente certo para a manifestação da sua glória. Ore comigo assim: Amado Deus, me coloque em sua presença neste momento, para primeiramente lhe agradecer por tudo o que o Senhor representa em minha vida. Estou vagando pelo deserto da vida, mas confiante em Ti, pois sei que cuidas de mim e me amas profundamente. Agradeço a Ti pelas alegrias e até mesmo pelas tristezas e tribulações, pois elas me fazem me aproximar cada vez mais de Ti. Coloco no Seu altar de glória todas as minhas preocupações para que o Senhor cuide de cada uma delas. Quero apenas me abandonar em Seus braços e esperar o Seu tempo em minha vida. Algumas situações em minha vida são impossíveis de serem solucionadas humanamente, mas tais soluções são possíveis a Ti. Creio no meu Deus, no Deus de Isaque, de Jacó, de Abraão. Sirvo ao Deus do impossível e creio, Senhor, nas Tuas mãos santas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como essa crise vai cooperar para o seu bem? Em Romanos 8:28 diz: Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Essa palavra é poderosa, muito conhecida, muito atual, e quando ela me foi revelada, foi um verdadeiro divisor de águas em minha vida. Em outra tradução diz que todas as coisas cooperam para o bem. Nosso futuro, os planos de Deus para a nossa vida já está escrito, mas precisamos crer no que lemos.
E você, meu irmão e minha irmã, crê no que você lê? Existem coisas na palavra de Deus que são difíceis de acreditar. Começamos por vezes a acreditar verdadeiramente no que está escrito na palavra de Deus, quando tudo começa a dar errado em nossa vida. A maioria das pessoas começa a acreditar na palavra, infelizmente, quando não tem mais opção. Hoje, vivemos um caos mundial e com isso muitas pessoas se aproximaram de Deus. Precisamos ficar no fundo do poço para realmente acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. E o Senhor, como um Deus misericordioso, nos sustenta por sua graça. E Ele fala para nós: por mais que sua fé seja pequena, a minha graça não falha. Por mais que você seja infiel, eu vou continuar fiel. Por vezes, a única forma para uma pessoa entender o plano de Deus é passando por uma tragédia. E hoje, vivemos além de nossas tragédias pessoais, uma tragédia na humanidade. As pessoas têm vivido de uma forma como convém, buscando seus sonhos na sua própria força, tentando construir um futuro que acham que é melhor para eles. Então Deus tem que trazer um tempo para que essa pessoa não consiga fazer mais nada. É uma quebra financeira, uma morte familiar, uma traição, uma quarentena. Algo acontece para que, enfim, ela comece a viver um propósito que já estava dentro dela, mas ela estava ocupada com outras coisas da vida. O coronavírus é um evento natural, porém é uma oportunidade que está diante de nossos olhos para criarmos um relacionamento, uma intimidade com Deus e pararmos com essa imaturidade de ficarmos correndo atrás de coisas da vida que achamos que são melhor para nós. É uma oportunidade de vivermos propósitos divinos que são muito melhores que os nossos. Você sabe qual é um dos maiores inimigos da sua fé, da sua caminhada? É o afã da vida, as preocupações do amanhã. O afã vira uma preocupação excessiva, que se transforma numa ansiedade, que é o mal do século, e vai paralisando a sua fé por completo, ao ponto de Deus precisar te parar. Deus para uma pessoa não para se vingar, mas sim por misericórdia, porque Deus não é vingativo, Ele é misericordioso. Olha a oportunidade que temos para ficar ainda mais claro para você. Vivemos hoje um deserto coletivo que fez você parar e recomeçar uma nova história. Agora, uma pergunta que será primordial para a sua verdadeira mudança. Você ama a Deus verdadeiramente? Se você ama a Deus, conforme diz na passagem no início da mensagem, tudo, absolutamente tudo cooperará para o seu bem. Se você ama a Deus, tudo o que acontece contigo, segundo a Bíblia, inclusive as coisas ruins, inclusive as tragédias, inclusive os abandonos, inclusive as traições, o salário atrasado, o desemprego, o complexo de rejeição, as coisas que você esperava e não aconteceram e você ficou frustrado, o coronavírus, quer mais? Todas as coisas, todas cooperam para o bem, mas sendo redundante, todas as coisas vão cooperar se você ama a Deus. Agora você pode estar perguntando dentro do seu coração: como eu vou descobrir se realmente eu amo a Deus? Você só descobre que ama uma pessoa na dor e na dificuldade, porque na bonança é fácil dizer que ama. Quando a vida financeira, sentimental e emocional vão bem, é fácil dizer que ama. Mas no deserto, no vale, na crise mundial, quando acaba tudo, quando não tem outra opção,
E aí? É quando Deus fica em silêncio e não te responde mais, você descobre se amava Ele mesmo. Eu pessoalmente já passei por períodos do silêncio de Deus. Eu orava e Ele não respondia. E aí vem os questionamentos. Será que Deus me ama? Será que Deus ainda me escuta? Posso te dizer, é porque nós achamos que o versículo citado não é verdade. Se nós crermos no que lemos, acreditaríamos que tudo coopera para o nosso bem, independente do que seja. Existem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas não creem no que leram, porque se acreditássemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não reclamaríamos das tragédias da nossa vida pessoal e nem do coronavírus. Lidar com a tragédia é terrível, é ruim, é muito ruim, mas de alguma forma isso vai contribuir para o nosso bem. Está escrito. O problema é que a maioria das pessoas foca na tragédia em si, mas não foca na potência que sobra após a tragédia. Foi isso que aconteceu com Jó e com vários homens da Bíblia. Eles focaram na potência que sobrou após a tragédia, porque depois de uma tragédia descobrimos uma força que não imaginávamos que tínhamos. Isso aconteceu comigo e isso vai acontecer com muitas pessoas depois que essa crise mundial passar. Somos muito mais fortes e resistentes do que achávamos que éramos. Outro questionamento que pode estar no seu coração: Vinícius, eu entendi até agora, mas além dos meus problemas, esse vírus veio. Eu esmoreci, estou triste, sem esperança. Meu irmão e minha irmã, você pode perder tudo, menos a esperança. E o que eu vou falar pode te machucar agora, mas é para o seu bem. Sabe por que você esmoreceu, está triste e sem esperança? É porque você não ama a Deus o suficiente para crer que tudo coopera para o seu bem. Você crê no que está escrito? A prova de amor sempre vem na dificuldade, na tragédia que o amor se revela. Quando está tudo bem, todo mundo ama. Mas quando alguma coisa acontece em nossa vida que foge do controle, é ali que mostramos se amamos ou não. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é para aqueles que estão diante de uma dor terrível pessoal, ou mediante dessa crise mundial e ainda falam: ainda diante das minhas dificuldades, eu estou de pé. Ainda diante das incertezas com relação ao cenário mundial, meu Deus é Deus. Ainda diante de toda essa crise, eu vou receber a minha vitória. Quando você sobrevive à tragédia e potencializa o que sobrou, acontece o milagre ou a transformação. Após a tragédia tem milagre, tem transformação, tem recomeço, tem sonhos realizados. Deus nunca fez um milagre em tempo de bonança. Nós não vemos Jesus andando em lugares de bonança. Jesus andava sobre as águas em tempo de tempestade. Jesus curava quem estava enfermo. A própria Bíblia diz que ele não veio para quem era são, mas sim para os doentes. Entenda, as tragédias, tanto pessoais quanto a nível mundial, como estamos vivendo agora, não é por um fruto seu, é porque todas as coisas cooperam para o bem verdadeiramente. Infelizmente, muitos de nós adoramos colocar Deus numa posição de juiz, de condenação. Muitos falam assim: estou sofrendo isso, estou passando por isso, porque eu fiz aquilo. O mundo está passando por isso tudo com esse vírus, porque Deus está dando um recado para a humanidade. Gente, misericórdia, entendam isso. O coronavírus não caiu do céu, Deus não fabricou esse vírus.
Isso foi consequência das escolhas do homem, e Deus respeita nossas escolhas. O grande problema que acontece é que ninguém está nem aí para Deus, vivendo a vida de forma egoísta, sem pensar no próximo, nem aí para a família, pensando apenas em ganhar dinheiro, vivendo uma vida fútil. Aí, quando vem algo assim, o coronavírus, que é nada mais que um evento natural, como um tsunami, um furacão ou outro vírus qualquer. Aí essa pessoa diz: Deus não podia ter permitido isso. Deus está nos castigando. Como se Deus fosse culpado por tudo que está acontecendo. Deus deu a liberdade aos homens por suas escolhas e, infelizmente, as escolhas do homem fazem com que pessoas inocentes paguem um preço muito alto. A maldade está no coração do homem. Deus é bom. Deus nunca erra. Deus nunca é injusto. Sempre está certo, independente do que podemos achar ou não. Pensamentos absurdos, como se a graça e a misericórdia de Deus não existissem. Se você pensa assim, meu irmão, minha irmã, mude a sua mentalidade. Coloque na sua mente que a humanidade está tendo uma oportunidade de se voltar para Deus. Agora, sabe por que nós questionamos a Deus? Porque nós não o conhecemos. E por que nós não o conhecemos? Porque não nos aproximamos dele, não oramos, não lemos a palavra. E se lemos, não cremos, porque se crêssemos, acreditaríamos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As tragédias e as dificuldades não vieram para lembrar o quanto erramos, vieram sim para lembrar do quanto ainda podemos crescer. Vieram para lembrar que algo muito bom virá mais para frente. Nunca se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Deus só permite os dias difíceis e as tragédias chegarem, porque o seu exemplo de superação vai ser usado para mudar a vida de outras pessoas. Depois desse vendaval, dessa crise, sobrarão apenas aqueles que permaneceram conectados à videira, Jesus Cristo, independente dos seus problemas, independente do coronavírus. Temos um grande exemplo de Jó. Ele não entrou na Bíblia porque era um homem rico. Jó não entrou na Bíblia porque orava nas madrugadas. Jó entrou na Bíblia porque superou a sua tragédia. Deus é que promove as bênçãos da sua vida. Se você perdeu algo, se essa crise te atingiu, é porque Deus está te alinhando para ganhar muito mais lá na frente. Se algo foi embora, é porque Deus quer preparar o seu coração para você se tornar mais maduro para receber outra coisa melhor. Se os sonhos tiveram que ser impedidos, se algo aconteceu, se a tragédia te alcançou, é dia de celebrar, porque onde vem o dia mau, o milagre está próximo de chegar. Onde tem tempestade, tem Jesus andando sobre as águas. Você tem que entender que Deus se manifesta em dias maus. Os dias maus não são consequências dos seus erros, porque os seus erros já foram pagos na cruz por Jesus. Os dias maus são feitos para cooperarem para o seu bem. Deus, como Pai, nos trata como filhos, exatamente como devemos tratar os nossos próprios filhos, colocando limites. Tem coisas que aconteceram em sua vida justamente porque Deus, como Pai, teve que te colocar limites, porque Ele tem um propósito e um plano que é bom, perfeito e agradável para você. E para viver este plano, você precisa estar maduro para receber. Por mais difícil que seja o que estamos vivendo hoje, sempre existe uma conspiração de bem a nosso favor, uma conspiração divina. Outra pergunta que pode estar no seu coração: como posso construir o meu futuro? Se eu estou instalado num ambiente trágico,
Já vivia meus problemas pessoais e agora esse vírus? Como eu posso olhar para os meus sonhos? Como eu posso enxergar o amanhã se eu perdi meu emprego com tudo isso? Se meu marido saiu de casa, se meu filho está nas drogas, se recebi um diagnóstico ruim para a minha saúde? Se a economia global afetou a minha vida drasticamente? Respondo para você. Isso tudo acontece porque existem pessoas que precisam aprender com as tragédias. O milagre e a transformação é o escape da tragédia. Com tudo que vem acontecendo, você tem apenas duas saídas. Ou você aprende com tudo isso e acredita que vai cooperar para o seu bem, ou você estaciona a sua vida e morre no deserto, como a maioria do povo israelita quando saiu da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Desconsideramos muitas vezes o Deus que temos, um Deus de graça, um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que fala para você: meu filho, fica tranquilo, pois todas as coisas cooperam porque você me ama. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava. Por quê? Porque esse amor era o suficiente para Jesus, para que todas as coisas cooperassem para o bem de Pedro durante a sua jornada. Consegue entender isso? Se você ama a Deus, você tem todas as ferramentas necessárias para que Ele possa começar um projeto de crescimento ao seu favor em todas as áreas da sua vida. Independente de como esteja a sua vida hoje, independente de coronavírus. O seu futuro começa a ser construído com Deus, quando você supera as tragédias da vida e ainda o ama. Na Bíblia, encontramos histórias de pessoas que superaram tragédias, passaram por dias extremamente difíceis, foram abandonadas, vendidos pelos irmãos como escravo, pessoas esquecidas pela sociedade. Na Bíblia e na história da humanidade existem também tragédias, pragas, crises que mataram muito mais do que o coronavírus matará. A tragédia nos prepara para o melhor de Deus em nossa vida. Porque todas as coisas, meu irmão, minha irmã, todas as coisas, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nisso? No meio da tragédia, conhecemos um Deus que nos tira o afã da vida, um Deus que nos tira a preocupação com o amanhã, pois basta a cada dia o seu mal. Como diz na palavra, que se Deus alimenta os pássaros e veste os lírios do campo, Ele não vai se preocupar com você, que é filho? Você crê na palavra de Deus? Todo o nosso futuro está escrito. Ou não lemos ou não cremos. A maior parte dos cristãos vivem assim. Vão à igreja, por vezes têm uma vida razoável de oração, leem a Bíblia eventualmente, mas vivem uma vida medíocre em todas as áreas. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Não pagam o preço de renúncias e abandono do pecado e acham que indo 1 hora por semana na igreja vão mudar de vida. Quando conhecemos verdadeiramente o amor de Deus, a misericórdia dele e recebemos a sua graça e ainda entendemos que a nossa dívida já foi paga pela morte de Jesus na cruz, nossa vida muda radicalmente. Se você tiver fé no que está escrito na palavra, seu futuro já está construído. A ponte que te levará para um futuro de paz e prosperidade já está pronta. Independente do que acontecer, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, inclusive essa crise mundial. Nunca reclame, nunca murmure da tragédia que você está enfrentando. Não questione a Deus com relação ao que está acontecendo no mundo. Por mais doloroso que seja, você precisa acreditar na Bíblia. E a palavra diz
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa se você tem problema na família, nos relacionamentos, na vida financeira. Não importa se você não tem esperança no futuro. Não importa que você está em depressão. Não importa que você está com medo ou pânico. Não importa que você está à noite sem dormir, com insônia. Não importa as preocupações que fazem você não acreditar em mais nada. Não importa o coronavírus. Não importa como você está ouvindo esta mensagem. Se você ama a Deus, tudo isso cooperará para o seu bem e Deus vai manifestar um milagre na sua vida após esta tragédia. Leia a Bíblia e creia no que está escrito, porque o que está por vir é muito, mas muito melhor do que você já viveu até hoje. Não desanime com a dor de hoje, porque os melhores dias ainda estão por vir. Ore comigo assim. Senhor, entramos na sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, são muitos filhos e filhas seus ouvindo esta mensagem. Que o Espírito Santo toque os corações como uma espada de dois gumes. Que elas realmente creiam que absolutamente tudo coopera para o bem delas, por pior que sejam as circunstâncias que estão vivendo. Não importa o que está acontecendo na vida de cada uma, seja por problemas pessoais, seja pelo coronavírus. Pai, a sua palavra é a verdade que nos liberta e cremos que tudo o que passamos hoje vai cooperar verdadeiramente para o nosso bem. Que o seu amor seja revelado na vida de cada uma, pois somente quando isto acontece é que temos uma verdadeira mudança de vida. E que através desta revelação elas descubram o seu verdadeiro propósito e possam viver as suas promessas, conforme diz na sua palavra, um plano bom, perfeito e agradável. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pense como Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5 diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nossas ações são o resultado direto de nossos pensamentos. Se tivermos uma mente negativa, teremos uma vida negativa. Se, por outro lado, renovarmos nossa mente de acordo com a palavra de Deus, provaremos em nossa experiência o que está escrito em Romanos 12:2, que diz: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Tudo começa pela mente, através de nossos pensamentos. É uma necessidade vital que alinhemos nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Esse é um processo que demandará um certo tempo, mas jamais desista, porque pouco a pouco você vai evoluindo. Quanto mais a sua mente mudar para melhor, melhor será a sua vida. Quando começar a ver o bom plano de Deus para você, em sua maneira de pensar, começará a andar nele. Quando nossos pensamentos começam a se alinhar com os pensamentos de Deus, começamos a trilhar no plano que Ele tem para nossas vidas, pois seremos guiados pelo Espírito Santo e não pela nossa própria vontade. Para isso, temos que aprender a monitorar os nossos pensamentos. Precisamos estar atentos a cada um deles. Substitua maus pensamentos por pensamentos positivos para andar em harmonia com o Espírito. Lembre-se sempre, bons pensamentos geram bons sentimentos que geram boas atitudes. Maus pensamentos geram maus sentimentos que geram más atitudes. Ore comigo assim:
Senhor, no dia de hoje quero começar a alinhar meus pensamentos aos seus. Sei que não será fácil, mas com sua ajuda e intervenção tenho certeza que vou conseguir. Tenho consciência que os seus planos são melhores que os meus. Assim lhe peço hoje e sempre. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mantenha acesa a chama da fé. Para falar sobre isso, nos retratamos a parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. As núpcias, segundo o costume judaico, ocorriam durante a noite e as noivas aguardavam o cortejo passar para acompanhar seus futuros maridos até o local do banquete, com suas lâmpadas acesas. Podemos comparar essas lâmpadas com o nosso coração. A chama que mantém as lâmpadas acesas é o Espírito Santo. O azeite é o combustível que acende as lâmpadas, ou seja, a oração, o jejum, a comunhão e a intimidade com Deus. Nós somos comparados às noivas e Jesus ao noivo. Para manter a chama do nosso coração acesa, devemos ser prudentes, ou seja, cuidadosos. Temos que vigiar e nunca nos afastar de Deus. Se cochilarmos, podemos perder a nossa salvação. Para isso, precisamos ter uma vida de comunhão diária com o Senhor, uma vida de oração, entrega, clamor e intimidade com Deus. Quando conhecemos o amor de Jesus em espírito e verdade, nos apaixonamos pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão e pelo seu amor. Quando amamos, sempre queremos estar próximos daquela pessoa. Começamos a criar uma comunhão com o Senhor e o Espírito Santo que habita em nós começa a se manifestar. Sentimos uma paz de espírito incompreensível ao ser humano e nosso coração transborda de alegria, independente das circunstâncias que estamos vivendo. Começamos a ter sede da presença do Senhor. Como diz no Salmo 62, a minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Se pedimos com fé, como o salmista, com sede do amor de Deus, Ele derramará sobre nós o seu amor e a sua misericórdia. E quando sentimos esse amor divino, de nada mais necessitamos, pois a graça do Senhor é o suficiente para nossas vidas. Nos apaixonamos e queremos viver constantemente na sua presença. Mas temos que ter muito cuidado, porque quando uma alma se entrega e se dedica ao Senhor, o inimigo tentará com todas as suas forças apagar essa chama. Ele usará das suas ciladas, usará pessoas e circunstâncias para nos afastar do Senhor.
A oração é o canal de comunicação com Deus e devemos pedir proteção com relação às ciladas do inimigo. A intimidade com o Senhor é primordial para o afastarmos de nossas vidas e para isso temos que adquirir uma comunhão diária com a Santíssima Trindade. Colocar Deus no primeiro lugar e buscá-lo na profundidade. Colocá-lo à frente de tudo, até nas coisas mais simples do nosso cotidiano. Devemos pedir sabedoria em oração. Ela nos é dada gratuitamente e de bom grado. No livro de Sabedoria, capítulo 6, versículo 12 diz: a sabedoria é luminosa e nunca murcha. Facilmente é contemplada por aqueles que a amam e é encontrada pelos que a procuram. Quando pedimos e desejamos a sabedoria do Senhor, ela vem ao nosso encontro. Ainda no livro de Sabedoria, capítulo 6, versículos 13 e 16 diz: ela até se antecipa, apressando-se a mostrar-se aos que a desejam, pois ela mesma sai à procura dos que dela são dignos, cheia de bondade, mostra-se a eles nos caminhos e em cada projeto vai ao seu encontro. Buscando ao Senhor de todo o coração, conhecemos o teu amor, nos apaixonamos por ele, criamos intimidade. Criando intimidade, queremos sempre estar na sua presença e para isso devemos criar uma vida de oração. Para criarmos discernimento, pedimos sua sabedoria que será derramada em nós. Com isso, estaremos trilhando no mesmo caminho das noivas prudentes, mantendo nossas lâmpadas sempre acesas e aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, venho perante a Tua presença, te agradecer pelo seu amor. A cada dia que sinto este amor divino, mais paz transborda em meu coração e mais me apaixono por Ti. Me ajude, Pai, a manter a luz da minha fé sempre acesa, me protegendo das ciladas do inimigo. Me dá sabedoria para discernir o que vem de Ti e o que não me convém. Me lava com Teu sangue, Jesus, e me enche com Teu Espírito Santo. A Tua graça me basta. Te amo, Senhor, pelo que Tu és. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.